Olá, voltamos aqui para continuar a leitura do livro A Ressurreição e a Vida Eterna, a partir de agora, são a nossa realidade. Nós estamos lendo o capítulo onde ele relaciona os princípios da ressurreição. Nós já lemos os princípios de primeiro nível, já lemos os princípios de segundo nível, e agora vamos ler os princípios do terceiro nível. Nessa parte, ele vai fazer uma explicação de como todos os princípios que ele fala, que ele menciona, ele elabora, são as faces de um único princípio. Na realidade, só existe um princípio. Aí ele vai fazer uma analogia como um prédio que você não conhece pessoalmente, você vai ver através de fotos. Para formar a imagem completa na sua cabeça, você vai precisar de várias fotos. Mas, na realidade, o prédio é um só. É isso que ele quer explicar nessa parte introdutória. Ele vai fazer a introdução para entrar na explicação dos princípios. Aí eu selecionei essa imagem, que é como essa montanha, que as pessoas, ao se aproximar, cada uma vai se aproximar por um lado. Umas pessoas vão dizer que e em cima tem o topo, onde é o nosso crescimento espiritual, a nossa elevação espiritual, a elevação da nossa consciência, do nível de consciência. A elevação do nível de consciência é uma coisa, né, única, mas tem diversos aspectos. Então, para algumas pessoas, elas vão olhar como se fosse esse topo da montanha. Aí umas pessoas vão dizer, não, pelo lado norte é mais fácil, pelo lado sul é mais fácil, mas a elevação de consciência vai ser a mesma. Algumas pessoas vão escolher um lado para subir a montanha, o lado que mais interessa a ela. Algumas preferem uma religião, outras preferem outros sistemas, mas a realização espiritual é um único destino que todos nós queremos, a elevação da nossa consciência. E nesse caso aqui, nessa analogia que eu fiz na imagem, Grigori Grabovoi, através desse texto que ele dá, da ressurreição, é como se ele abrisse essa porta aqui bem no sopé da montanha, essa porta iluminada, onde você entra por esse portal de luz e consegue essa iluminação de forma mais rápida, embora não seja tão rápida quanto nós gostaríamos, porque precisamos ler esse livro várias vezes e praticar bastante. Então, não é tão rápido quanto nós gostaríamos, mas falando da eternidade, desse ciclo que nós entramos, que até agora a humanidade não conseguiu sair de encarnação e reencarnação. E não é o que Grigori Grabovoi fala que é o aconselhável é você não morrer, e se por acaso alguém que você conhece morreu, você conseguir ressuscitar a pessoa. O ideal é isso. E não reencarnar, porque quando ele vai reencarnar, ele perde momentaneamente todo o conhecimento que ele adquiriu na outra vida. E tem que reaprender tudo de novo, embora reaprenda e progrida. Esse progresso está muito lento
para as necessidades atuais da humanidade, que é evitar, né, que é a salvação global. Então, vamos nos colocar na posição de controle, vamos prestar atenção agora ao nosso corpo, colocar na nossa mente a nossa intenção de salvação global e desenvolvimento harmonioso. Vamos começar com o objetivo assim: compreender e tomar consciência dos ensinamentos de Grigori Grabovoi para realizar a salvação global, o desenvolvimento harmonioso e assegurar a vida eterna para todos no corpo físico. Com esse objetivo na mente e no coração, você pode sentir uma luz que parte da sua nuca em direção ao seu passado, em direção a outras vidas passadas, e essa luz vai passando por todas as fases do seu passado, do passado de toda a Terra, de todas as pessoas, e chega ao seu ponto de origem, ao ponto onde o Criador, pessoalmente, criou a sua alma, seu espírito, sua consciência e todas as suas estruturas. Aí você percebe todo esse potencial que o Criador colocou na sua criação, quando ele criou particularmente você, e depois o mundo, ou vice-versa. Você pode perceber que ele criou o mundo e criou você, mas foram todos criados ao mesmo tempo, com o mesmo potencial. Então, você percebendo essa luz criativa, todo esse potencial para você viver eternamente, aí essa luz retorna, harmonizando todas as suas vidas passadas, retorna ao momento da sua concepção, do seu nascimento, do seu desenvolvimento nessa vida, até o seu corpo físico atual. Você recebe essa luz de harmonia desse ponto primordial da sua criação, e aí você emite, a partir do seu coração, uma luz que vai para o seu futuro, o futuro de todos, essa luz harmoniosa, com todo aquele potencial, vai e você percebe que o mesmo corpo físico que você se vê nesse futuro distante, 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, vários milhões de anos no futuro, você percebe o seu corpo físico, percebe que todos já ressuscitaram, percebe que todos já foram salvos, percebe a harmonia, a abundância, a paz. Você percebe essa luz desse ponto infinitamente no futuro, onde tudo o que é harmonioso já foi realizado, onde toda a Terra e os seres humanos foram salvos, e onde o seu livre-arbítrio é totalmente respeitado, porque ele é só seu, não é mais influenciado por nada nem ninguém, nem externo, nem interno, pela sua consciência que está conectada diretamente a Deus. Aí essa luz do futuro infinito retorna também todo esse caminho harmonioso, harmonizando todo o seu futuro até o presente, e você percebe o seu corpo físico agora recebendo ambas as luzes do passado harmonizado, do futuro harmonizado,
e você se abre todas as suas estruturas para receber essa luz e a luz do Criador ao mesmo tempo. Então, agora nós harmonizamos todo o seu passado, todo o seu futuro e todo o seu presente. E eu vou mudar a imagem para que vocês sintam a harmonia da imagem do livro de Grigori Grabovoi, Manifestações da Eternidade, enquanto eu leio o trecho, que vai ser longo, extenso, tá? Porque eu não vou cortar no meio, porque senão perde o sentido. Ele faz uma introdução bem longa para descrever os princípios do terceiro nível, e vocês percebam a luz que emite essa imagem pintada por Grigori Grabovoi. Perceba esse branco prateado, que é a luz da eternidade. Perceba esse azul, que é a luz da nossa alma. Perceba que com essas luzes você pode criar a sua realidade. E perceba a reação também de tudo isso em seu corpo físico, sempre para num sentido positivo, para um sentido positivo. Nível 3. Passemos a considerar os princípios do terceiro nível. Deve-se notar que, do ponto de vista da hierarquia, esses princípios são, em certo sentido, inferiores, mas às vezes podem ser superiores aos princípios do segundo nível. O leitor pode se perguntar por que isso acontece? Por que os princípios se sobrepõem e por que há tanto deles em geral? Por que os princípios são chamados de fundamentais? Esta é uma questão séria e, por conseguinte, iremos discuti-la em pormenor. Vamos imaginar um edifício, por exemplo, o edifício principal da Universidade de Moscou, nas colinas Pardal. Para obter uma imagem completa dele, é necessário contorná-lo, porque só assim será possível olhá-lo de todos os lados. Você precisa visitar o interior e ver a sala de reunião, salas de aula, cantinas, salas no dormitório estudantil, apartamentos dos professores. No entanto, se uma pessoa tem um estado superior de consciência, então, como dito na introdução, ela pode ver todo o edifício de uma só vez, tanto por dentro quanto por fora. Todo o edifício, todos os quartos ao mesmo tempo. E não importa qual seja o seu número total de cômodos. E quem ainda não tem a percepção da quarta dimensão do espaço, terá que andar muito para estudar todo o edifício. Você pode dar a volta pelo prédio e tirar fotos. Se você olhar para um edifício de um lado e depois de andar um pouco ao redor dele, olhar para ele do outro, então, é claro, o canto do edifício que você acabou de andar será visível para você novamente, embora de um ângulo diferente. O mesmo será visto nas fotos. A sobreposição é inevitável. O mesmo vale para os princípios. Na verdade, só há um princípio, mas para a consciência comum parece ser multidimensional e, portanto, como no exemplo do edifício, tem que ser visto de diferentes ângulos. Como resultado, muitos princípios surgem. Assim como para conhecer um edifício a partir de fotografias, você tem que olhar para muitas fotos. Mais um exemplo a ser citado. Há algum tempo, tínhamos uma paixão por yoga, principalmente Hatha Yoga.
Muitos começaram com entusiasmo, mas com o tempo o entusiasmo foi diminuindo, porque não se viram os resultados que esperavam. Enquanto isso, tal resultado é bastante natural, e a situação aqui ecoa o exemplo anterior. O fato é que existe realmente apenas um yoga, e ele é criado por pessoas com um estado mais elevado de consciência. Para a consciência comum de vigília, é um objeto multidimensional e, portanto, pode ser percebido apenas em partes, apenas na forma de aspectos separados. E esses aspectos separados do yoga, yoga com letra maiúscula, são Hatha Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga. Existem outros, mas estes, na primeira aproximação, podem ser considerados os principais. O objetivo do yoga é elevar o estado de consciência e, assim, mover-se em direção a Deus. A própria palavra yoga significa conexão, união, unidade. Assim, a palavra yoga indica claramente o objetivo, a união com o Criador. Se apenas um aspecto do yoga é arrebatado, por exemplo, o físico, Hatha Yoga, e pelo menos os elementos chaves de outros aspectos do yoga não são adicionados, a saber, a aspiração espiritual correta, Bhakti Yoga, o conhecimento certo, Jnana Yoga, os princípios do desenvolvimento da consciência, Raja Yoga, e a compreensão de qual é a ação certa e como ela é realizada, Karma Yoga. Se esses elementos estão ausentes, então o Hatha Yoga se transforma em exercícios físicos simples, em ginástica simples. Só uma pausa aqui, ele só está dando exemplo do que aconteceu com o yoga, para você entender sobre o que ele está falando a respeito dos princípios. Ele não está aconselhando ninguém a fazer yoga. Se você desejar fazer, fica à vontade. Mas não, ele não está aconselhando, ele está fazendo uma comparação. Situação semelhante existe em quase todas as áreas da atividade humana. Tomemos uma das questões mais importantes, a compreensão do mundo. Temos um objeto multidimensional à nossa frente novamente. E assim, novamente, apenas seus aspectos individuais são separados. E, portanto, como acabamos de ver no yoga, temos diante de nós abordagens separadas, caminhos separados. O caminho da religião, em sua forma moderna, o caminho da ciência, o caminho da arte. Ainda existem outras abordagens, mas essas são as principais na sociedade moderna. Vamos dar uma olhada mais de perto nessas abordagens individuais, por exemplo, no caminho da ciência. Ao mesmo tempo, tomemos a física, uma das ciências fundamentais, como exemplo. Os sucessos dessa ciência são conquistas, suas conquistas são inegáveis. No entanto, sob a impressão dos sucessos alcançados, a ciência gradualmente começou a ser idealizada. Suas afirmações começaram a receber um caráter absoluto. A palavra dos cientistas começou a ser considerada a verdade última. Nesse sentido, há necessidade de olhar para como a ciência é construída em geral. O fato é que as pessoas que não estão profissionalmente engajadas na ciência, muitas vezes têm a ideia de que a física, por exemplo, é uma ciência exata, que tudo está provado nela e, portanto, as declarações dos cientistas podem ser confiadas.
No entanto, na realidade, a situação é muito mais complicada. Os principais perigos estão ocultos nos pressupostos iniciais, com base nos quais todo o edifício da ciência é construído. Essas proposições não são provadas. Elas simplesmente, desculpe, elas simplesmente não podem ser provadas. Se uma proposição pode ser provada, então essa proposição não é fundamental. O próprio fato de ser possível provar uma determinada proposição já indica que essa proposição não é a inicial, não é fundamental. As proposições fundamentais em toda a ciência são proposições sobre as quais, como no fundamento, todo o edifício da ciência dada é construído. Estas são as proposições ou as leis das quais tudo ou mais pode ser deduzido. Mas elas não são demonstradas por conta própria. Elas são simplesmente proclamadas. E é isso. Como exemplo, considere a segunda lei de Newton, que todo mundo ouviu falar na escola. Esta é uma das leis subjacentes à mecânica clássica. É uma equação que relaciona a grandeza à massa do corpo, a força que age sobre ele e a aceleração adquirida pelo corpo sob a influência da força. Consideremos brevemente todos esses três conceitos. Comecemos pela massa. O problema da massa é um dos problemas não resolvidos da física moderna. E é impossível resolver esse problema completamente se não levarmos em conta o fato de que qualquer corpo cuja massa que estamos falando é um produto da consciência coletiva. Já sabemos disso. Todos os corpos são criados com base na consciência coletiva, assim como as leis que podem, portanto, ser alteradas. Agora, sobre força. A física ortodoxa moderna conhece 4 tipos de interações fundamentais: gravitacionais, eletromagnéticas e 2 outros tipos de interações associadas a forças nucleares. Isso é o que é conhecido pela ciência moderna. Na verdade, existem outros tipos de interações. Como exemplo, vamos considerar um caso da história recente. Durante a construção da barragem de Assuã, no Egito, após a inundação do Nilo, alguns monumentos da arquitetura antiga, em particular, estátuas de faraós, deveriam ter ficado debaixo d'água. Eram estátuas de tamanho enorme e eram feitas de pedra sólida. Assim, descobriu-se que a tecnologia moderna não é capaz de mover essas estátuas intactas para outro lugar. E, portanto, elas tiveram que ser serradas em partes separadas. A questão é, como as pessoas que os construíram lidaram com eles? Os sacerdotes da época sabiam lidar com tal tarefa. Eles reuniram um número suficiente de pessoas e direcionaram a consciência coletiva daqueles reunidos adequadamente. Como resultado, o bloco se moveu para o lugar certo. Na equação de Newton, ainda há aceleração. Todos conhecem bem este conceito. Ele informa a rapidez com que um carro pode pegar a velocidade desejada a partir do repouso. Tanto a aceleração quanto a velocidade estão relacionadas à medição de distâncias e tempo. E a distância é medida entre 2 pontos do espaço. Assim, no sentido final,
Os conceitos de aceleração e velocidade são reduzidos aos conceitos de espaço e tempo. Já sabemos que espaço e tempo são construções da consciência. E tudo o que acontece, portanto, pode ser mudado pela consciência. E também tenho que dizer qual é o problema aqui. Para entender o que é espaço e tempo, você precisa ter um estado de consciência mais elevado. Assim, verifica-se que há grandes ambiguidades na equação inicial da mecânica clássica. A situação é semelhante em outros ramos da física. Portanto, não se deve esperar que todas as conclusões das equações básicas estejam corretas. E deve-se ter um cuidado especial ao abordar as declarações dos cientistas sobre o universo. Como disse anteriormente, a física, ou seja, algum tipo de realidade objetiva como tal, não existe realmente. O que as pessoas tomam por realidade objetiva é, na verdade, uma manifestação da consciência coletiva. A posição dos cientistas, com sua crença na existência da realidade física objetiva, pode ser explicada pelo exemplo a seguir. Vamos imaginar uma pessoa que está sentada em um auditório de um teatro e assistindo a uma peça. Ele acompanha de perto o desenvolvimento da ação. Ao mesmo tempo, ele pode começar a se preocupar com um dos personagens. Se preocupar, ele pode até mudar sua respiração. Ele pode se empolgar tanto que esquece de tudo e começa a tomar o que está acontecendo no palco como realidade. E a realidade é completamente diferente. Os atores podem ir aos bastidores, trocar de roupa e começar a interpretar uma peça completamente diferente. Cientistas da primeira infância assistem a uma grande peça no palco da existência. E muitas pessoas se acostumam tanto com isso que, essencialmente, automaticamente, tomam o mundo ao seu redor para a realidade objetiva. E, em particular, é por isso que, a propósito, as pessoas têm tantos problemas na vida. Elas não entendem que, se necessário, você só precisa mudar o curso da peça ou mudá-la completamente. Na verdade, cada pessoa tem as chaves da felicidade em suas próprias mãos. Você só precisa entender a situação corretamente e dizer corretamente: abra-te, sésamo. Muitas vezes, o que percebemos como um conto de fadas, ou seja, como algo inventado, é, na verdade, uma história pitoresca sobre as verdades que estão escondidas por trás do véu exterior da realidade. Então, quando dou as palavras abre-te, sésamo, como exemplo, quero apenas dizer que essa frase transmite o conhecimento de controlar a realidade. E essa é a prática de gerir a realidade, a prática de gerir eventos, que está agora na ordem do dia, tornando-se relevante para todos nós. Voltando à ciência, quero dizer o seguinte: o problema é que, para um cientista, mesmo que excepcional, mas com um estado comum de consciência, a realidade parece completamente diferente do que é revelado a uma pessoa em estados superiores de consciência. Deixe-me lembrá-lo que a consciência comum vê o mundo através do prisma do espaço e do tempo tridimensionais. E este é o modelo usado pela ciência ortodoxa.
Pelo que disse anteriormente, fica claro quão limitada e problemática é essa abordagem. As armas de destruição maciça foram criadas com base nesta abordagem. Não surpreende, portanto, que a ciência ortodoxa, em particular a física, esteja agora em crise. Além disso, a ciência está procurando uma saída para a crise no lugar errado. Para explicar a situação, vou usar uma comparação bem conhecida. Imagine que há uma grande árvore ramificada com muitas folhas à sua frente. Se de repente houver uma estação seca, então as folhas das árvores começarão a ficar amarelas, secas, enrugadas. A folha da árvore começarão a ficar amarelas, secas, enrugadas. Se você vê, se você quer ver as folhas novamente verdes, cheias de vida, seria imprudente e inútil começar a alisá-las ou trabalhá-las de qualquer forma na tentativa de ajudá-las. Para resolver o problema, você precisa ir para um lugar completamente diferente. Você precisa fazer algo completamente diferente. Você precisa regar as raízes da árvore e então todas as folhas ficarão verdes novamente e começarão a viver uma vida plena novamente. Assim é com a ciência. Precisamos nos voltar para as raízes. Você precisa regar as raízes do seu corpo. Você precisa mudar seu estado. Você precisa mudar o estado de consciência. Sua própria consciência deve governar a realidade. E é sobre essa base que qualquer ciência deve ser construída. A confiança da ciência na consciência controladora do indivíduo torna possível neutralizar tecnologias destrutivas e realmente proteger uma pessoa. Repetirei mais uma vez que o nível do estado de consciência de uma pessoa determina sua percepção do mundo. A aquisição de um estado superior de consciência dá uma percepção diferente do mundo, uma compreensão diferente, um conhecimento diferente. Esse problema também é indicado por um conhecido ditado: um pouco de conhecimento o distancia de Deus, e um grande conhecimento o devolve a ele novamente. Quero chamar a vossa atenção para um ponto muito importante relacionado com o princípio 1.3. Deixe-me lembrá-lo deste princípio. Nossa consciência percebe como realidade o que existe em nossa consciência. Já sabemos que tudo o que uma pessoa vê ao seu redor, que o cerca, é construído com base na consciência coletiva. A esse respeito, surge a seguinte questão: se o nível de consciência de uma pessoa é significativamente mais alto do que o nível de consciência coletiva, então, como, por exemplo, uma explosão nuclear afetaria essa pessoa? Para responder a essa pergunta, pode-se citar a seguinte comparação. Imagine que você está andando em um campo aberto fora da cidade e, de repente, vem uma tempestade. O céu está coberto de nuvens e relâmpagos ofuscantes começam a atingir o solo a partir delas. E um raio em uma pessoa, como você sabe, não augura nada de bom para ela. A situação, portanto, torna-se grave. No entanto, se você não estiver em um campo neste momento, mas a bordo de um avião que voa alto acima das nuvens, de modo que a tempestade furiosa esteja em algum lugar abaixo,
Então, você pode assistir com interesse o que está acontecendo abaixo através da janela da cabine. E é ainda mais conveniente assistir a uma tempestade furiosa da cabine de um satélite. Da cabine do satélite, você pode ver muitos outros fenômenos, por exemplo, como um furacão corre ao longo do solo, varrendo tudo em seu caminho. Assim como da altura de um satélite, você pode observar calmamente um furacão varrendo tudo. Da mesma forma, da altura de um estado de consciência muito mais elevado, você pode olhar para o que está acontecendo no campo da consciência coletiva. Eu vou repetir para você fixar esse conceito. Assim como da altura de um satélite, você pode observar calmamente um furacão varrendo tudo. Da mesma forma, da altura de um estado de consciência muito mais elevado, você pode olhar para o que está acontecendo no campo da consciência coletiva, ou seja, nessa realidade que as pessoas aceitam como objetiva. E, portanto, a mesma explosão nuclear não será mais capaz de destruir uma pessoa que atingiu um alto nível de consciência, porque tal pessoa já está fora do alcance de tempestades comuns. Ela já entrou no fluxo da eternidade. Há pessoas, e posso dizer que depois de um tempo haverá muitas, há pessoas, e eu posso dizer que depois de um tempo haverá muitas mais. O que acaba de ser dito pode ser dito numa linguagem ligeiramente diferente. Como já mencionado, há cientistas que acreditam que o mundo ao nosso redor é regido por algumas leis objetivas. Desse ponto de vista, o aumento gradual do nível de consciência de uma pessoa significa que, à medida que ela cresce, ou seja, à medida que excede cada vez mais o nível de consciência coletiva, ela começa a obedecer cada vez menos a essas leis objetivas. Um dos exemplos relativamente simples é a levitação, ou seja, a superação da força da gravidade pela consciência e, como resultado, o voo do corpo. Observo que muitos simplesmente não pensam em tal fenômeno. E isso acontece porque, sob a influência da ciência ortodoxa, a sociedade moderna desenvolveu a ideia de leis como algo fixo, como algo que representa um certo dado imutável. No entanto, cada pessoa pode aprender a mudar a lei da gravitação para si mesma em um período relativamente curto de tempo, e assim aprender com sua própria experiência o que é levitação. Se a consciência coletiva for alterada nesse aspecto, isso levará a uma mudança na própria lei. Em minha prática de salvação, é muito importante não apenas observar e registrar algumas leis, algumas situações, mas a capacidade de mudar leis, situações e eventos na direção necessária para uma pessoa com base no controle da mente. Penso que é necessário discutir mais detalhadamente o defeito fundamental da ciência ortodoxa que acabamos de mencionar, a saber, que ela se preocupa com a simples observação dos fenômenos e o registro das leis encontradas. Tal abordagem, é claro, é explicada pelo fato de que há uma crença na natureza objetiva dos fenômenos do mundo circundante em sua independência do homem e, portanto, a tarefa da ciência é descobrir as leis existentes e descrevê-las. Vamos considerar um exemplo específico.
Tradicionalmente, no final de dezembro de cada ano, os editores de uma das principais revistas científicas, Science, selecionam as 10 realizações científicas mais significativas do ano anterior. Vejamos qual é o número 1 entre as conquistas mais significativas do último 1998. A descoberta científica mais importante de 1998 foi a conclusão de que nosso universo se expandirá para sempre e a uma taxa cada vez maior. Vemos aqui um exemplo de como os cientistas, com base em experimentos cuidadosamente realizados, simplesmente declaram um fato que encontraram. E é isso. E isso é considerado uma grande conquista científica. Ao mesmo tempo, a abordagem científica deve ser fundamentalmente diferente. Neste exemplo particular, nem importa o que exatamente os cientistas descobriram, se o universo está se expandindo ou contraindo, esse não é o ponto. O fato é que a verdadeira ciência, ou seja, a ciência que estou propondo, estabelece objetivos completamente diferentes e tem um caráter completamente diferente. E ainda mais no momento atual, quando uma ameaça real de destruição completa paira sobre a humanidade e o mundo inteiro. A ciência deve determinar o caminho de acordo com como salvar o mundo de uma catástrofe global. Portanto, construo minha ciência sobre os princípios de alcançar um resultado específico por meio de uma série de atos criativos sucessivos. Além disso, com o exercício de controle completo sobre cada um deles. Minha ciência, que é também a ciência da salvação, visa obter a salvação no sentido final e, ao mesmo tempo, mudar adequadamente a realidade existente. A verdadeira ciência opera de acordo com o seguinte esquema. Com o conhecimento da situação, primeiro muda a realidade de modo a alcançar o resultado da salvação. Então, quando a salvação é alcançada, a segurança é construída. E, finalmente, quando a segurança é construída, o desenvolvimento adicional de todos os eventos na direção necessária para uma pessoa é definido. O mesmo esquema é usado para alcançar qualquer outro resultado benéfico. Como você pode ver, na verdadeira ciência, não pode haver a questão de uma simples afirmação de alguns fatos. Se quaisquer sistemas ou disposições existentes não contribuírem para a obtenção do resultado desejado, então esses sistemas precisam ser alterados, incluindo o sistema de leis. O principal critério na minha ciência, é alcançar o resultado desejado de forma criativa. A verdade de que essa ciência está correta reside no fato de que, inicialmente, em primeiro lugar, um resultado positivo é alcançado. Por exemplo, uma pessoa é salva, ou uma pessoa é ressuscitada, ou a sociedade é salva. E só então uma ciência é construída para tal resultado positivo, que mostra como fazê-lo. Para entender melhor esse importante pensamento, vamos recorrer a algo bem conhecido. Encontramos uma situação um pouco semelhante, por exemplo, na música. Como você sabe, existe a teoria da música. No entanto, obras-primas da arte musical não são escritas com base na teoria musical. Pelo contrário, a teoria musical é criada com base na análise de obras-primas musicais escritas por gênios. Assim, a prática é o ponto
é o ponto de partida. Com base nas melhores práticas, é criada uma teoria que pode ajudar os iniciantes a darem seus primeiros passos. Então, o ponto fundamental da minha ciência é a prática, ou seja, a obtenção do resultado desejado. E como a característica mais importante da vida real é o seu desenvolvimento contínuo, não construo nenhum sistema estritamente estático, como o sistema de leis fixas e imutáveis, mas construo um sistema dinâmico flexível, cuja base é o resultado desejado. Se tomarmos o exemplo acima da descoberta da expansão cada vez mais acelerada do universo, surge uma pergunta simples: o que exatamente deve ser feito em conexão com essa descoberta? Pois se simplesmente aceitarmos a expansão cada vez mais acelerada do universo como um fato, como os cientistas, isto é, se tomarmos um caminho mecanicista, então é óbvio que o controle sobre cada etapa desse processo enfraquecerá gradualmente cada vez mais. Portanto, eu colocaria a questão de outra maneira. Como explicar essa situação? Como mostrá-la de tal forma que o ato de salvação possa ser alcançado? Como reconstruir a consciência, isto é, como fazer do mecanismo da percepção o mecanismo do desenvolvimento tal que todo ato do mundo externo seja sob controle, esteja sob controle. Para responder a essas perguntas, é importante definir alguma forma inicial por meio da qual todos os processos possam ser gerenciados. Tomemos, por exemplo, o meu princípio de que, através de qualquer elemento selecionado do mundo, você pode controlar qualquer um de seus elementos. E este elemento selecionado pode ser especialmente criado por sua consciência para este propósito. Com base nesse princípio, é sempre possível controlar os processos de todo o universo. E, desse ponto de vista, não percebê-lo como expansão ou contração, mas percebê-lo simplesmente como um sistema que está em um mesmo estágio, mas mudando, digamos, sua forma e mudando suas consequências. Além disso, se necessário, então, é necessário mudar algumas leis, sejam elas quais forem e como são estabelecidas. Então, mesmo que a essência dessa descoberta seja deixada a mesma, essa descoberta pode ser interpretada de uma maneira completamente diferente. Pode ser tratada de uma maneira completamente diferente. Todos os elementos relacionados do universo são objetos de informação. É claro que é possível, como faz a ciência, descobrir alguma conexão específica entre eles. No entanto, para gerenciar este mundo, você não precisa observá-lo por dentro. Basta sair de sua consciência para a macroestrutura e então gerenciar essas informações. O principal é que ele está na zona de controle e isso sempre pode ser garantido. Então, minha ciência resolve justamente essas questões, não as questões de registrar processos, mas as questões de controlar quaisquer processos do mundo. Exemplos convincentes dessa abordagem são os fatos específicos da ressurreição das pessoas dadas no primeiro capítulo. No quarto capítulo, consideraremos casos de cura de várias doenças graves. Todos esses exemplos ilustram de forma eloquente a verdadeira ciência em ação. Ela não se limita a simplesmente afirmar o fato de que o homem, por exemplo, não está mais em nosso mundo ou que já atingiu a linha de fronteira
por causa do câncer ou avançado, do câncer avançado ou da AIDS. A verdadeira ciência, com base no verdadeiro conhecimento do mundo e com a ajuda dos princípios da gestão, alcança, antes de tudo, o resultado desejado, neste caso, a salvação de uma pessoa. Se ela já partiu, ela a devolve de volta ao nosso mundo. Ou, se ela está doente, muda fundamentalmente a natureza dos processos em seu corpo, para que a pessoa se torne saudável novamente. Vou dar aqui outro exemplo da prática de aplicação da minha ciência. Estamos a falar de prever sismos e reduzir a sua força. Sismos são terremotos. Para prever terremotos e outras catástrofes e mitigar seus efeitos, usei a fórmula da realidade geral e a teoria da síntese de ondas que criei com base em minha clarividência. Com base nessas proposições teóricas gerais, desenvolvi e construí um dispositivo especial. Quero enfatizar isso. O fato é que eu, pessoalmente, posso prever terremotos e reduzir sua força sem nenhum dispositivo. Eu, pessoalmente, não preciso deles. Mas, como estamos falando de ciência, é necessário criar esses dispositivos técnicos que possam ser usados por todos. É por isso que estou falando sobre testar um dispositivo que criei, que pode ser colocado em produção em massa. A essência do dispositivo e, consequentemente, os experimentos realizados são os seguintes. Em primeiro lugar, o dispositivo permite prever terremotos. Ele determina a localização geográfica do futuro terremoto e sua força. Depois disso, este dispositivo começa a reduzir a força de um futuro terremoto e reduzi-lo desde que ainda tenha os recursos técnicos necessários para isso. E só quando os recursos do dispositivo a este respeito se esgotarem, só então a força do futuro terremoto é fixada no nível ao qual foi possível reduzir sua magnitude. Naturalmente, o uso de um dispositivo com um recurso maior possibilita ter um efeito maior. Essa técnica foi desenvolvida com base no uso de informações sobre eventos passados e futuros. No total, foram utilizadas informações sobre 1.000 sismos registrados no passado e confirmadas as informações da fase de previsão. Eu vou pausar aqui a leitura, ainda não concluí a introdução para toda a introdução completa, para ele passar a falar dos princípios, né, do terceiro nível, mas para evitar do vídeo ficar extremamente longo, eu vou parar por aqui a leitura e na próxima nós continuaremos a partir desse ponto. Espero que vocês tenham gostado. Ele deu vários conceitos, fez várias comparações, citou exemplos, para que você entenda que você não precisa só olhar a realidade e se acostumar com o que está aí. Você pode mudar a realidade. E como você faz isso? Como nós fazemos normalmente. Primeiro, você olha para a salvação global, vê essa salvação global, a ressurreição geral, como já realizada. E, a partir disso, a sua consciência vai levar até lá de uma forma harmoniosa, criando a realidade necessária para que essa salvação se concretize. Por enquanto é só e nos vemos no próximo vídeo.